Fala galera, aqui é a Alex do canal Alex Offroad e hoje a gente vai acelerar fundo na história de uma das maiores, se não a maior, disputa do automobilismo brasileiro. De um lado do ringue, o valente, o bruto, o amado Gol GTS, e do outro, o revolucionário, o tecnológico, o cobiçado Gol GTI. Então se prepara, porque a gente vai mergulhar de cabeça na lendária rivalidade entre esses dois irmãos. Olha só essa imagem e essa frase. Ela captura assim perfeitamente a alma desses carros. Eles eram muito mais que só carros. Eles eram sonhos sobre rodas, sabe? Eram verdadeiros símbolos de uma época de ouro. E essa foto aí dos carros voando, fica ligado porque a história por trás dela é simplesmente incrível e eu prometo que vou contar tudo no final. Bom, nosso roteiro de hoje tá recheado. A gente vai desvendar cada pedacinho dessa disputa. Vamos passar pela tecnologia que separava os dois, pelos números deles na pista, pelo estilo que fazia cada um ser único e, claro, pelo legado que eles deixaram pra gente que é apaixonado por velocidade. Então, bora começar essa viagem no tempo. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Finalzinho da década de 80, que época, hein? O Brasil estava fervendo, a indústria nacional a todo vapor, e no meio dessa confusão toda, quem reinava? A família Gol. Ela dominava as ruas e principalmente os sonhos de todo mundo. Era, sem dúvida, o cenário perfeito para o nascimento de uma rivalidade que ia marcar a história. E olha, tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Em 87, o GTS já chega com os dois pés na porta, como uma baita evolução do já querido GT. Mas aí, um ano depois, a Volkswagen simplesmente para o Brasil ao anunciar o GTI. E não demorou nada. Em janeiro de 89, o primeiro comparativo entre os dois já estava nas bancas de revista, botando fogo no parquinho. E o resto? Bom, o resto é história. Uma rivalidade que durou até 94, quando a gente deu adeus para essa geração icônica dos quadrados. E agora, senhoras e senhores, vamos apresentar oficialmente os nossos dois lutadores. De um lado do ringue, temos o campeão do povo, aquele que todo mundo amava. E do outro, o desafiante que chegou chutando a porta, trazendo o futuro para o nosso presente. O GTS era tipo a paixão nacional. Tinha aquele motorzão AP 1.8 carburado com uma pegada bruta, sabe? Mais visceral. Era a evolução de um carro que já era um sucesso. Agora, o GTI, o GTI era o assunto do momento. Ele chegou como o primeiríssimo carro nacional com injeção eletrônica. Foi uma verdadeira revolução, uma coisa de outro mundo para a época. E é exatamente aí, debaixo do capô, que a briga fica boa de verdade. A maior diferença, o coração da rivalidade, era o jeito como o combustível alimentava o motor. Essa batalha de engenharia não definiu só essa disputa, mas uma geração inteira de carros que veio depois. O coração do GTS batia no ritmo do carburador. Para quem não manja muito, pensa no carburador como o pulmão mecânico do motor. É uma peça que mistura o ar com a gasolina de um jeito quase artesanal, tudo mecânico. O resultado disso, uma resposta mais direta, mais bruta, sem filtro, sabe? Aquele ronco gostoso, inconfundível, e uma manutenção que qualquer bom mecânico sabia fazer de olhos fechados. Do outro lado, o GTI era outra parada. Ele trazia o futuro, a injeção eletrônica. Ao invés de um processo mecânico, ele tinha um cérebro eletrônico, cheio de sensores que calculava a quantidade exatinha de combustível para o motor. Isso significava que o carro pegava mais fácil de manhã, o motor funcionava mais liso, mais redondinho e, o melhor, acabava com aquele famoso afogador nos dias frios. Era pura tecnologia. E não era só isso. Pensa nos tuchos como umas pecinhas que ajudam a abrir e fechar as válvulas do motor. O GTS usava os mecânicos, que faziam aquele barulho metálico clássico, aquele tec-tec-tec que todo mundo que ama o motor AP reconhece de longe. Já o GTI vinha com tuchos hidráulicos, que funcionam com a pressão do óleo e deixavam o motor, nossa, muito mais silencioso, mais civilizado. Fora isso, ele ainda tinha uma ignição mais moderna e foi o primeiro carro do Brasil com sensor de detonação, que evitava a famosa batida de pino e tirava o máximo de proveito do motor. Agora, olha que legal quando a gente bota tudo isso em números. O GTI tinha um motor maior, um 2 litros, né? Mais potência, mais torque, mais, e aqui está o pulo do gato, o peso. O GTS era bem mais leve, quase 50 quilos a menos. E é aqui que a nossa história fica interessante. Será que toda a tecnologia e a força do GTI seriam suficiente para despachar o irmão mais leve e mais simples? E então, chegou a hora da verdade. A hora de botar esses dois monstros lado a lado na pista e ver qual é que era.
Com mais tecnologia de um lado e menos peso do outro, a briga no cronômetro prometia ser boa. E olha, foi emocionante. Se liga nisso. Na prova de aceleração de 0 a 100 km por hora, a diferença foi de míseros 0,4 segundos. Quase nada. O GTS, com seu carburador valente, cravou 10,8 segundos. O tecnológico GTI, 10,4. Foi praticamente um empate técnico, uma diferença que no dia a dia você nem sente. E é aí que a gente entende a real dimensão dessa rivalidade. O desempenho era muito, mas muito parecido. Já o preço era um abismo. Um Gol GTI 0 km lá em 1989 custaria o equivalente a mais de R$ 260 mil hoje. É isso mesmo. Toda aquela tecnologia, todo aquele status se traduzia numa vantagem de menos de meio segundo. Cada décimo de segundo que ele era mais rápido que o GTS custava uma verdadeira fortuna. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui na nossa viagem no tempo. Se vocês estiverem curtindo essa história, eu tô com uma meta de chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, compartilhem o canal, deixem aquele like, ajuda demais a gente a continuar. Valeu mesmo, galera! Mas essa rivalidade não era só sobre motor e tempo de volta. Esses carros eram verdadeiras declarações de estilo, eram símbolos de status. E os detalhes visuais? Eles faziam toda a diferença para mostrar quem era quem nas ruas. Por fora, era fácil saber quem era quem. O GTI chegou com aquela cor exclusiva, o azul mônaco, e os detalhes em prata, que davam um ar mais chique. E foi ele quem lançou a moda da antena no teto. Já o GTS tinha uma pegada mais bad boy, com os plásticos todos pretos e aquele friso vermelho clássico. E as rodas? Nossa, as rodas eram um show à parte. As pingo d'água e as orbitais viraram ícones, objeto de desejo. E por dentro, a experiência era fantástica. Os dois vinham com o painel satélite, que era super moderno para a época, e o famoso volante 4 bolas. Mas a cereja do bolo, a joia da coroa, eram os bancos Recaro. Cara, ter um Gol com banco Recaro era o sonho de consumo de uma geração inteira. O GTI ainda vinha com os mimos, tipo volante de couro, uns detalhes a mais no painel, tudo para aumentar aquela sensação de que você estava num carro especial. Certo, com toda essa história, com toda essa rivalidade, como é que esses dois carros acabaram sendo imortalizados naquela foto simplesmente lendária, voando pelos ares? Chegou a hora da gente finalmente desvendar esse mistério. Pois é, galera, a verdade é que aquele voo espetacular nunca aconteceu. É isso mesmo. A foto que virou capa de revista, que entrou para a história e que está na nossa imaginação até hoje, foi, na verdade, um truque de fotografia genial, feito numa época em que não existia Photoshop para facilitar as coisas. A equipe da revista levou os dois carros para dentro de um estúdio. Lá, com um macaco e 8 cavaletes de oficina, eles simplesmente suspenderam os carros no ar. E quer saber a maior pista de que era um truque? Os pilotos na foto eram, na verdade, assistentes de fotografia, super relaxados, sentados de boa, uma atitude impossível para quem está saltando com o carro de verdade. Depois veio a mágica. Num trabalho manual super minucioso, os especialistas da época apagaram os cavaletes da foto, um por um, criando a ilusão perfeita do voo, uma verdadeira obra de arte. E no final das contas, aquela foto é a metáfora perfeita para esses dois. Eles foram imortalizados, para sempre voando alto no nosso imaginário. E provaram que uma grande rivalidade pode, sim, criar não um, mas 2 campeões inesquecíveis. Agora a pergunta final é para vocês. Se pudessem escolher um para ter na garagem hoje, qual seria? A alma pura, a pegada visceral do GTS carburado, ou a inovação tecnológica e o status do GTI injetado? Deixa aí sua opinião nos comentários. Valeu, galera, e até a próxima aventura!